Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Quem está chegando aí no Facebook, no canal do YouTube, ou ainda pelo Instagram, vamos chegando, chamando o pessoal. Já estamos a ponto de começar a nossa live. Nossos convidados já estão aqui, né? Então é importante só registrar que a gente está transmitido por todos os canais da Advocef, YouTube, Instagram e Facebook. Eu me chamo Melissa e sou advogada da Caixa, vice-presidente da Advocef, nesse ato, substituindo o nosso presidente, Dr. Marcelo Quevedo, que não pôde participar. Nós contamos aqui também com os nossos convidados já apostos, mas antes de apresentá-los, é importante que a gente contextualize esse tema, né? A exposição do trabalhador a essa situação humilhantes e constrangedoras, e bem ainda a submissão dele a condutas de conotação sexual praticadas contra sua vontade, sob forma verbal, não verbal ou física, com efeito de perturbar ou desestabilizar, a gente sabe que constituem formas de violência à dignidade da pessoa humana, inaceitáveis no nosso ambiente de trabalho. Esse assunto, colegas, ele é tão relevante que já não bastassem as regulamentações existentes, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, editou em junho de 2019 a Convenção número 190 sobre a eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho, ainda pendente de ratificação pelo Brasil, acreditem. O fato é que os assédios moral e sexual, eles são realidades crescentes nos espaços de trabalho públicos ou privados. E eles marcam a carreira e a vida de muitas pessoas. O tema, ele é espinhoso, mas a Advocef entende relevante e necessário esse debate. E, para tanto, a gente convidou aqui para falar sobre o tema, e eu vou me permitir apresentá-los primeiro, e depois a gente entra na nossa dinâmica para falar sobre o tema. A doutora Luciana Paula Conforte, juíza do trabalho titular da 6ª Região, em Pernambuco, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Direito, Estado e Constituição pela UNB, vice-presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, e presidente da Comissão ANAMATRA Mulheres, também professora. Temos ainda, por que não, a nossa colega e mestra e doutora em Caixa, quando o assunto é Caixa e empregados Caixa, Rita Serrano, empregada da Caixa desde 1989, ocupou várias funções no banco. Ela é representante reeleita dos empregados da Caixa no Conselho de Administração e coordenadora do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas. Ela é graduada em História e Estudos Sociais, possui mestrado em Administração e especialização em Governança para conselheiros de administração. Inclusive, me permitam aqui acrescentar que esta live também está sendo transmitida no canal da Rita, no Facebook. Também temos o Dr. João Pedro Ferraz dos Passos, professor de Direito e Processo do Trabalho, sócio fundador do escritório Ferraz dos Passos Advocacia e Consultoria, subprocurador-geral do Ministério Público do Trabalho aposentado, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Federal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa virtual da Advocef. É uma honra tê-los aqui conosco para debater um assunto tão relevante e um assunto que tem tomado aí as nossas pautas diante do crescimento notório das recorrentes situações envolvendo os assédios moral e sexual. Eu vou pedir para a doutora Luciana começar a nossa apresentação, batendo um papo, e depois a gente faz um bate-bola aqui entre o doutor João Pedro, Rita Serrano,
para umas considerações dentro da nossa realidade. Doutora Luciana, com a palavra. Muito boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Obrigada, Melissa, doutora Melissa. Cumprimentar a Maria Rita, João Pedro e a todas as pessoas que estão aqui. Agradecer muito o convite e a intermediação feita por Ana Cláudia. Doutora Melissa, só me confirme, por favor, quanto tempo tenho de fala para que eu não exceda aqui esse primeiro momento. Temos 20 minutinhos e aí a gente vai complementando aí. Tá bem. Então, eu vou tentar compartilhar a tela, que eu fiz uma pequena apresentação, eu trouxe aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Sempre. Veja se apareceu aí direitinho. Acho que sim, né? Tá. Então, eu vou passeando aqui pelo tema. Eu trouxe uma contextualização mais geral, para depois a gente falar alguma coisa sobre jurisprudência, que foi o que me pediram para falar, mas sem prejuízo o tema de outra forma, né? Uma conversa mais informal mesmo, e é como eu gosto de tratar para que a gente possa avançar aí nessa discussão, nesse debate que é tão importante, tão atual, né? E tem sido realmente um tema de alta relevância, né? Sobretudo a partir, como você disse, da aprovação da Convenção 190 da OIT. Eu trouxe uma provocação aqui, a questão do trabalho sem assédio como uma política institucional empresarial. Eu tenho tratado muito também desse tema como uma política institucional do Poder Judiciário, porque participo do comitê que existe no CNJ para a prevenção do assédio e discriminação no Poder Judiciário, representando a Justiça do Trabalho, sem prejuízo do trabalho que estamos fazendo na Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, da qual eu sou vice-presidente e presidente da Comissão Ana Matra Mulheres. Bem, vamos lá, tentar aqui passar nossos slides. A primeira tela fala realmente dessa aprovação desse ícone, digamos assim, primeiro tratado internacional a tratar, a discorrer, prever, né, o assédio e as violências no trabalho. Foi aprovado, então, em 2019, na Conferência Internacional do Trabalho, em 2019, que foi o centenário da OIT. Tive o prazer de estar presente no evento em Genebra para essa aprovação. Eu acho que o doutor João Pedro também estava lá. E, como eu disse, foi o primeiro tratado e entrou em vigor efetivamente em junho de 2021, depois que o segundo país a ratificou. Então, depois de um ano que o segundo país a ratificou, os primeiros países a ratificarem foi Fiji e Uruguai, outros depois se associaram a essa ratificação, então nós já temos aí mais de 10 países, salvo engano, que já ratificaram, e ela entrou em vigor, e há também uma recomendação que foi aprovada junto com a Convenção 90, que é a de número 206, que traz, digamos assim, uma forma de implementação efetiva da Convenção, que é bem interessante, né? Ela demorou, então, essa convenção, mais de 10 anos para ser aprovada, ela sofria fortes resistências, né? E quando foi aprovada também não foi unânime, embora tenha sido com ampla maioria, 439 votos a favor e 7 contra, né? Com alguns países como Costa Rica, Guatemala, Malásia, entre outros, né? E também teve algumas abstenções. A FEBRABAN brasileira, por exemplo, se absteve, né, nessa votação da Convenção 190 pela parte do Brasil. E houve a aprovação da recomendação 206 com a abstenção do Brasil também. Então, do Brasil, o Estado brasileiro, né? A FEBRABAN foi da convenção em si, e da recomendação foi do Estado brasileiro, mas foi aprovado por ampla maioria e está em vigor. Vamos lá. Isso tem discutido também por conta da Agenda 2030 da ONU, né, que traz, como nós sabemos, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 169 metas, mas mais especificamente trazendo para a questão... Doutora, desculpa interromper. Se a doutora der um F5, a apresentação vai para a tela inteira, porque aqui nós estamos vendo todo o layout do seu Word. Aí um F5, ela fica na tela inteira. Vê se foi. Não apareceu para mim. Mas também, assim, pode continuar. Botar como apresentação?
ou colocar como apresentação. Mas do jeito que está, se não conseguir fazer, doutora, não tem problema, porque é só porque fica uma apresentação, a tela toda acaba ficando uma apresentação bacana, mas também não tem problema que a gente consegue acompanhar. Tá? Desculpa. Agora, para mim, ampliou. Eu não sei se para vocês ampliou também. Para mim, está maior. É possível que vocês tenham um delayzinho aí, mas está tudo certo. Obrigada. Tá. Então tá, eu estou na tela da Agenda 2030, né? A gente estava falando e com relação ao trabalho, e eu posso disponibilizar para vocês, tá? A apresentação, sem problema nenhum, eu posso deixar para vocês. Se tiver alguma dúvida, eu estou assim, passando mais rápido, porque é só uma contextualização mesmo, e o cachorro resolveu latir agora, tá? Ele estava quietinho, e ele nem late, que é bulldog francês, mas resolveu latir, mas não tem problema, são as coisas do teletrabalho. E aí, com relação ao trabalho, como eu vinha falando, né? A gente mais especificamente o objetivo 5, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, e o objetivo 8, que fala da promoção do crescimento econômico, né, inclusivo, sustentável e sustentado, que tem a ver, então, todo com essa relação do trabalho. Como nós sabemos, isso também possui uma relação com o movimento Me Too, que foi da década de 90, todavia ele tem uma discussão bastante ampliada a partir de 2015 até 2018, quando houve a denúncia das atrizes hollywoodianas que estavam sofrendo assédio no trabalho, né? Denunciaram aí o diretor, o produtor de cinema famoso e um comediante também, e aí houve também reacendeu esse debate com mais intensidade, inclusive na Organização Internacional do Trabalho. E aí também essa discussão ela tem muito a ver com a questão, aí estou trazendo ainda a tela das atrizes, movimentando o tema, isso aí já foi em 2018, muito a ver com a questão salarial, né? Porque há essa discussão não só da necessidade das mulheres ocuparem posições de destaque, com poder de decisão, mas também que, quando ocupam, a questão salarial também fica aquém. Então, no caso, as atrizes de Hollywood também discutiram isso dentro dessa política, né, da questão da igualdade de gênero, dizendo não ao assédio, mas também levando para a questão da importância da igualdade salarial para o empoderamento das mulheres nesse aspecto. E aí é interessante que em 2020, pela primeira vez, a ONU marcou a celebração do Dia Internacional da Igualdade Salarial, né? Que foi uma iniciativa conjunta, então, da OIT, ONU Mulheres, OCDE, baseada na Convenção 100 da OIT, que é uma das convenções fundamentais, que fala da não discriminação em questão de trabalho e emprego. Então, sempre quando eu tenho tratado desse tema, é muito importante nós fazermos uma correlação desse tema do assédio com a questão econômica. Então, aí eu trago a questão da Agenda 2030, que é a questão do desenvolvimento econômico sustentável, e tem a ver, então, também, como eu disse, com a questão salarial. Já foi feito em mais de 100 países, como essa questão salarial impacta diretamente no não empoderamento de mulheres, e o que leva também ao maior índice de assédio sexual, moral e até violências, né, inclusive domésticas, por conta dessa não inclusão das mulheres adequadamente nas economias dos países. Então, isso são estudos que têm sido relacionados, muito direcionados também à questão econômica, né? Então, isso tem que ser visto tanto sob o ponto de vista da proteção dos direitos humanos, como ao combate do assédio e violências no trabalho e relacioná-los com o aspecto do crescimento econômico. Então, são temas muito importantes hoje em dia. E um outro tema fundamental para nós relacionarmos a essa questão é a Convenção 155 da OIT, que, como nós sabemos, trata da proteção meio ambiente de trabalho que deve ser seguro e saudável. E essa discussão não tem mais atualidade, considerando que na Conferência Internacional do Trabalho deste ano de 2022, houve a discussão para que essa convenção, ou seja, a proteção do meio ambiente de trabalho seguro e saudável, figure como princípio fundamental da OIT. Então, além da proteção do trabalho
contra o trabalho infantil, proteção contra o trabalho escravo, não discriminação no trabalho, negociação coletiva, né, e liberdade sindical, que são os 4 temas fundamentais da OIT, traduzidos em 8 convenções fundamentais. Temos agora, na discussão deste ano, uma alteração da convenção que trata desses princípios fundamentais, que foi de 1998, para incluir a Convenção 155, que é extremamente relevante devido à alta acidentalidade que nós temos nos países que integram a OIT, os 173 países, né? E para que seja agora considerada uma convenção fundamental que obrigará aos países a responderem ao monitoramento feito pela OIT acerca de quais as políticas que estão implementando nos países, nos seus próprios estados, né, países, para a diminuição dos adoecimentos e acidentes do trabalho. Então, isso tem muita relação também com isso, porque quando estamos tratando de assédios e violências no trabalho, isso também gera adoecimentos, inclusive com afastamentos perante a Previdência Social. E aí a gente também relaciona esse tema com a questão de nós podemos falar em trabalho decente da mulher, né? Bate ao assédio moral e sexual, né? E a segunda pergunta, né? Temos como ter um ambiente de trabalho livre de violências e assédio sem o combate dessas práticas na própria sociedade? Então, isso é uma discussão que nós temos que fazer, que, como nós sabemos, o trabalho reflete as práticas sociais. Com relação à violência sexual no mundo do trabalho, ela considera práticas que atingem física e psicologicamente, né, por discriminação de gênero, assédio moral e sexual, e acontece, na maioria das vezes, com as mulheres. Isso não significa que não possa ocorrer, né, o assédio moral e outros com os homens, mas, como pano de fundo da aprovação da Convenção 190, a Organização Internacional do Trabalho fez uma pesquisa com 80 países, né, denominada Acabar com a Violência e Assédio contra Mulheres e Homens no Mundo do Trabalho, que traz dados bem emblemáticos acerca da maior incidência desses assédios contra as mulheres, né? Aqui no Brasil, voltando aqui no Brasil, uma pesquisa identificou que 97% das mulheres que se utilizam do transporte público e privado no Brasil diz que já sofreu assédio de cunho sexual, né? Então, veja, isso daí é uma pesquisa feita pelo Instituto Patrícia Galvão. Veja como essas práticas são muito comuns e fatalmente, evidentemente, refletem nos ambientes de trabalho e em todos os demais espaços, né, que nós transitamos ou que nós nos relacionamos, né? E aí, pesquisa divulgada em setembro de 2021 pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, revelou que houve um aumento de 21% das ações com o tema assédio sexual no trabalho no primeiro semestre de 2021. E estamos falando aí na pandemia, né? Em comparação ao igual período de 2020, que também estávamos na pandemia, mas veja que houve esse aumento. E nesse levantamento também se constatou que no período de janeiro de 2015 a julho de 2021, mais de 27,3 mil ações envolveram essa temática perante as varas do trabalho. Veja que aqui estou tratando apenas de assédio sexual, né? Com assédio moral é muito maior a incidência. E quando a gente fala de assédio sexual, esses temas são altamente expressivos, esses números, né? Porque, como a gente sabe, essas denúncias, elas são difíceis muitas vezes de serem feitas, muitas pessoas não fazem denúncias de assédio, por não querer reviver a dor vivida, por receios de perda de emprego, por receios de afetar a sua vida familiar e conjugal. Então, isso revela que é muito expressivo mesmo, né? E esse assédio sexual ele se caracteriza por condutas que se manifestam fisicamente, por palavras, chantagens, gestos,
ou outros meios velados que causam constrangimento e violam a liberdade sexual e também a liberdade de trabalho, porque muitas mulheres saem do emprego sem querer denunciar aquela conduta e automaticamente ficam com a sua liberdade de trabalho violada. E isso não significa que ela não vá sofrer a mesma violência no próximo posto de trabalho, e essa violência... Doutora Luciana, Oi. os seus slides não estão passando. A gente está na primeira tela ainda. Ainda? Então foi aquela hora. E eu percebi aqui que foi bastante já, né? Desculpa interrompê-la novamente, mas acredito que vai ficar mais... Mas aí eu não sei como é que a gente vai fazer, porque aqui... Dá um ESC, aperta o ESC para ver se ela vai sair da tela cheia, por favor. Aí, acho que agora atualizou. Atualizou? Isso. Então se Tô eu na soubesse... tela, acho que 15, né, agora aí. Isso. Se eu Agora... soubesse, a gente já tinha... Desculpem aí, mas se ficou alguma dúvida em algum dado, eu posso voltar para vocês. Não, tá ótimo. Tá ótimo? Tá bom. Bom, vamos lá. Além dessas violações que eu disse, que são violações à liberdade de trabalho, ao próprio meio ambiente do trabalho, como nós sabemos, o assédio sexual também é um crime previsto, né, no Código Penal, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo seu agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. Isso é o crime que é previsto no Código Penal, né? E essa relevância do tema, como eu disse, houve um aprofundamento na pandemia, né? Então, ainda segundo os dados do TST, entre 2021 foram registrados 3.049 processos de assédio sexual e 52.936 de assédio moral. Claro que aqui nós estamos falando em dados estatísticos, não significa que todos os processos que foram registrados como assédio moral efetivamente tiveram esse reconhecimento, né? Pode ter havido em alguma medida também algum cadastramento equivocado, então aqui são os registros estatísticos naquela classe em que quando vai se cadastrar o assunto, consta, né, como assédio, mas veja que são números bastante expressivos e que tiveram esse aumento efetivamente a partir da pandemia, embora esses dados aqui que eu trago são a partir de 2019, tá bem? Eu trouxe também mais alguns dados aí do Instituto Patrícia Galvão sobre as percepções sobre violência e assédio contra mulheres no trabalho, né, que foi feita essa pesquisa baseada na Convenção 190, que demonstra parte das entrevistadas, né, elas trabalham para o sustento próprio da família e não propriamente para a realização pessoal profissional, o que reforça aquele argumento de que muitas delas têm receio de denúncia, né, porque necessitam efetivamente daquele trabalho para o sustento, né? E 76% já sofreu algum tipo de violência ou assédio no trabalho, dizendo que há também aquela questão da sobrecarga, né, dos cuidados com a casa, filhos, que se evidenciaram na pandemia, né? Então, além dessa carga, dessa dupla jornada, as mulheres alegaram que sofrem uma realidade cotidiana de constrangimento, de assédio moral e de assédio sexual no trabalho. Então, são dados interessantes também. E aqui, rapidamente, eu vou falar que em 2021, por conta, lógico, o grande embrionário modificação de legislação foi o caso Maria da Penha, que foi apreciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a partir daí o país desenvolveu uma série de compromissos para coibir a violência contra as mulheres, e em 2021 nós tivemos aprovações interessantes no Congresso Nacional, como, por exemplo, a proibição do crime de perseguição, que foi uma alteração que houve no Código Penal, né? Inclusive trazendo a violência doméstica e familiar, ou menosprezo, ou discriminação à condição da mulher como características, né, próprias, inclusive, que são próprias do feminicídio. Então, houve essa vinculação entre o feminicídio e essa questão da perseguição. Tivemos também a aprovação do crime de violência psicológica contra a mulher, que foi aí a alteração também do Código Penal, que é causar danos emocional à mulher, que
prejudique ou perturbe seu pleno desenvolvimento, né? Enfim, e outras ações aí, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, né? Pressão psicológica que afete a saúde da mulher, a sua autodeterminação. Então, bem interessante também essa alteração recente. E a Lei Mariana Ferrer, né, que, como nós sabemos, foi aquela moça que sofreu um estupro e que foi desrespeitada no âmbito do Poder Judiciário, e esse artigo é bem interessante porque ele deve ser utilizado não só no âmbito das instruções penais, embora tenha sido aprovado para coibir essas violências no curso de apuração de crimes contra a dignidade sexual, mas traz características bem interessantes quando estamos tratando dessas questões mais íntimas, por exemplo, a instrução de assédio sexual. É muito comum que haja a tentativa de desqualificação da vítima, trazer assuntos que não são relacionados com o fato em si, mas com a vida privada da vítima, ou querer desmoralizá-la para desconstruir a tese do assédio, por exemplo. Né? Então, são vedadas condutas, por exemplo, manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objetos de apuração da causa, né? Utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima e da testemunha. E a jurisprudência trabalhista, para falar aqui rapidamente, que me pediram para falar, né? Tem reconhecido o assédio moral e o sexual. Como nós sabemos, o assédio moral ele pode ser interpessoal, mas também o organizacional, né? Então, interpessoal, quando há uma característica de determinada pessoa, independentemente de qualquer política da empresa, ou aqueles sistemas gerenciais que são por si só, um sistema que impõe, que implementa, né, um ambiente de trabalho assediador, constrangedor, humilhante, né? E as empresas responderão, né, por ambos os tipos de assédio de forma independentemente de culpa, né, de forma objetiva, porque tem o dever de manter um ambiente de trabalho seguro e saudável e a salvo de qualquer tipo de conduta desse nível que cause constrangimentos, humilhações e até o adoecimento de trabalhadores e trabalhadoras, né? São atitudes, então, o assédio, estou falando aqui especificamente do assédio moral, que atentam contra a dignidade, afetam a sua esfera física, mas também principalmente a órbita emocional, quer banir a vítima, por exemplo, do ambiente de trabalho, através de pressões psicológicas, ou expõe o trabalhador a situações vexatórias, constrangimentos, humilhações, diminuí-lo na frente de outros colegas, em relação às suas habilidades profissionais, como esse conceito trazido de Marie-France Erigoyen, toda e qualquer conduta abusiva, manifestando, sobretudo, por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos, que possam trazer danos à personalidade. Então, isso viola os direitos de personalidade protegidos pela Constituição brasileira, além do artigo 5º, né? Sua dignidade, integridade física e psíquica, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho, que é meio que tudo que a gente já comentou aqui, né? Tem essa questão do organizacional pelo aumento da produção e do lucro, redução dos que torna uma competitividade agressiva, né? Oprimindo os trabalhadores pelo medo e pelas ameaças, pelo clima de terror psicológico, pelo abuso de poder e manipulação. Não estamos tratando aqui de cobranças dentro do natural ou do que é previsto para o trabalho, cobranças educadas e dentro, né, do poder diretivo do empregador. Estamos falando aqui realmente dos excessos, né, que causam os danos e que geram na vítima um sofrimento capaz de atingir diretamente sua saúde física e psicológica, criando uma predisposição ao desenvolvimento de doenças crônicas.
E as modalidades, como eu disse, então temos o horizontal entre colegas do mesmo nível hierárquico, o vertical, que pode ser o ascendente, o assédio do subordinado ao superior hierárquico, que é mais difícil, e o vertical descendente, que é do superior ao subordinado, né? Apesar de que a subordinação não é um requisito para a caracterização do assédio moral. E ele caracteriza-se ainda pela repetição, pela frequência, pela duração, pela intencionalidade. Esses são os requisitos, né, para a caracterização do assédio moral. E aí, rapidamente, então, para finalizar, a jurisprudência, eu trouxe alguns exemplos que é bem clássicos e que todo mundo já deve ter ouvido falar, sobre essas dinâmicas de grupo que colocam as pessoas em situações constrangedoras, como dançar na boquinha da garrafa, bonde do Tigrão, vestir uma saia e desfilar em cima da mesa enquanto os colegas gritam ou xingam, né, o trabalhador que não atingiu determinada meta. Teve aí também um trabalhador que era obrigado às reuniões matinais, com garotas de programa, né, com o objetivo de alcançar metas, o outro que foi obrigado a assistir, aliás, o mesmo foi obrigado a assistir filmes pornográficos, enfim, há situações bem difíceis aí, né, e já julgadas pelos Judiciário Trabalhista. E esse é o organizacional que eu trouxe, que fala-se aí, então, de uma ação civil pública contra determinado banco, um banco privado, né, que o sindicato entrou com uma ação com relação ao assédio moral interpessoal ou organizacional, que falava aí da questão da degradação do meio ambiente, né, por conta das cobranças agressivas de metas, ameaças de demissões, escrachos, humilhações, o que criou um clima de tensão e de desestabilidade emocional entre os trabalhadores em várias agências do Estado, né? Um banco privado, e essa ação foi em Aracaju, mas se relacionava com várias do Estado. E só para finalizar, então, a diferença do assédio moral e do dano moral, embora o assédio moral gere também dano moral, mas muitas vezes trata-se de uma determinada violência no trabalho que pode gerar o dano moral, falando de assédio sexual, e isso pode prejudicar tanto a prova como a apreciação da causa, porque, como nós vimos, o assédio moral, ele tem algumas características próprias. Então, se, por exemplo, houve uma discriminação, uma agressão verbal ao trabalhador, que o discriminou e gerou um dano, isso pode gerar um dano moral, mas não será reconhecido como assédio moral. Então, isso é bem importante, e foi esse caso aqui, que um trabalhador foi xingado e alegou que era assédio moral, e nas instâncias inferiores não houve esse reconhecimento, justamente porque era um ato isolado, né? No entanto, houve depois o reconhecimento como dano moral em vista do tipo de violência, mas que não seria assédio moral. Então, o assédio moral revela-se por constrangimentos, humilhações, exclusões, diferenciações, estigmas, a questão do empregado doente que sofre estigmas, né? Discriminações, preconceitos, essas condutas podem ser diretas ou indiretas, que causem danos, né? Comportamentos, gestos, falas, escritas, que tornem o ambiente de trabalho hostil, ao ponto de tornar-se insuportável para a vítima. E, diferentemente, podem existir outras violências que, apesar de não serem assédio, também geram dano moral passível de indenização. E a Convenção 190 fala, então, de violências no mundo do trabalho e não especificamente no ambiente de trabalho, que é bem importante, porque será em todos os lugares em que o trabalhador ou a trabalhadora estejam a serviço e não necessariamente só no ambiente de trabalho.
Pronto, aqui eu vou finalizar. Eu tinha trazido aí só a informação de que a Anamatra lançou a campanha Trabalho Sem Assédio, agora no CONAMAT, que é uma campanha que nós estamos aí, por conta da Convenção 190, fazendo pela Associação Nacional dos Magistrados, e quem quiser conhecer, é só entrar no website, que será um prazer. Obrigada pela atenção. Obrigada, doutora Luciana, bem esclarecedora, inclusive alguns detalhes bem importantes que a doutora trouxe sobre a questão da responsabilidade objetiva quando a questão envolve a estrutura organizacional e essa questão da conduta reiterada. Aliás, até eu estava dando uma lida na convenção, ela não exige essa reiteração, né? Pode ser uma conduta única. Eu achei muito interessante, porque realmente nem sempre a conduta ela é reiterada, mas ela acontece uma única vez e tem um condão de nos abalar e atrapalhar toda a carreira. E aproveito para chamar o doutor... da violência, né, doutora Melissa? Aí é porque ela traz a violência. Aí é importante aquela diferenciação, dano moral e assédio moral. E assédio, exatamente. Aí aproveito para chamar o doutor João Pedro para trazer aqui também algumas considerações, a acrescentar nosso bate-papo. Boa noite. Primeiro, eu quero boa noite a todas. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, da Advocef, a doutora Melissa, a doutora Ana Cláudia. Eu tenho um apreço muito grande pela Associação dos Advogados da Caixa, até porque já fui advogado da associação há muito tempo em alguns casos, então tenho uma relação até profissional, independente de eu estar acompanhando também o desenvolvimento e a atuação dessa associação. A doutora Luciana, como mencionou, esteve conosco nos 100 anos da OIT, infelizmente, acho que foi uma das últimas reuniões presenciais, porque depois veio a pandemia, e nós não podemos mais ter essa participação próxima, né, e mais efetiva junto com os nossos parceiros. Então, muito honrado de estar aqui com a Anamatra, que foi uma parceira minha, até institucional. Eu fui também, no passado, presidente da Associação dos Procuradores do Trabalho. Então, eu também pertenço ao âmbito associativo, e a Anamatra sempre foi uma parceira da associação. Doutora Rita, representante aqui do Conselho de Administração dos Funcionários da Caixa, você vê que eu estou aqui entre as mulheres que têm estudado isso com muito afinco. Esse tema que é da maior relevância. Agora, não vou poder falar muito, porque a doutora Luciana esgotou a matéria. Ela falou sobre todos os aspectos que são mais relevantes nesse tema que é importantíssimo, que é tanto o assédio moral como o assédio sexual no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho tem que ser um ambiente seguro, livre de qualquer insalubridade, inclusive a insalubridade psicológica, né? Não é só a insalubridade de meios químicos ou de perigo de máquinas, não. Ela tem que estar, o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente seguro. E quem sofre mais com isso, então, acho que até é muito relevante que estejamos aqui entre mulheres, quem sofre mais com isso, evidentemente, são as mulheres, né, que são as maiores vítimas, tanto do assédio moral quanto do assédio sexual. E a questão aqui, nós poderíamos ficar debatendo sobre os contornos, né, deste mal, né, que assola alguns setores, em algumas empresas e no ambiente de trabalho, por muito tempo, porque a matéria, além de ser nova, ela é muito difícil de tratar, né, doutoras? Vejam, existe aquela eu diria, violência que é estrutural, né, que não é aquela violência pontual do empregador ou do colega ou do superior hierárquico, né, que às vezes é muito difícil, às vezes, de detectar. Então, este é um problema. E eu tenho dito sempre, quando falo sobre o assunto, sobre
não só a questão do assédio moral e toda forma de assédio no ambiente de trabalho, eu tenho dito que não resolve apenas uma magnífica norma de compliance, né, perfeitamente acabada, formalizada, se nós não tivermos a educação tanto fora quanto dentro do ambiente de trabalho. Então, vejo que os empregadores têm uma enorme responsabilidade, porque eles são os responsáveis por tudo aquilo que seus prepostos fizerem no ambiente de trabalho. E o empregador não pode estar vigiando, né, o comportamento de todos os seus prepostos, dos seus superiores. Então, ver diuturnamente para saber se há ou se não há um assédio moral ou sexual dentro da empresa. Então, esses atos, geralmente, o empregador ele acaba tomando conhecimento quando há denúncia e quando o dano já está causado, né? Então, vejam o que é importante debates como esses que estão fazendo, né? Pela Advocef, pelas associações, pelos sindicatos, pelos empregadores, pelos órgãos internos de controle da empresa, porque, além de tudo isso, do empregador, de um modo geral, ele, quando toma conhecimento de que está havendo um desvio de comportamento dentro do ambiente de trabalho e que ele é responsável por esse desvio de comportamento, o dano já ocorreu. E, às vezes, olhando agora o lado do empregado, ou da empregada, que é a maior vítima, né? Vejam que ela, para isso a doutora Luciana também falou, para que ela possa proteger o seu emprego, que ela possa proteger o seu sustento, muitas vezes ela se submete a esse tipo de assédio durante todo o contrato de trabalho ou durante um grande período e acaba adoecendo. Isso tem, quando se detecta isso ao fim do contrato de trabalho, geralmente a empregada já está doente, já está sob tratamento psicológico, enfim, o dano já está praticamente irreversível. Eu diria que a importância de debates como esse que estão sendo organizados é fundamental para evitar que esses danos ocorram, porque não podemos aqui dizer que o empregador ele está admitindo ou estimulando esse tipo de comportamento que, de um modo geral, lhe causa prejuízo, porque ele vai responder por isso. Não. Mas, claro, quando há não só a omissão de fiscalização interna, mas também a omissão de implantação de programas e projetos que possam esclarecer todo o quadro de funcionários, né, o quanto custa para a empresa e o quanto custa para os empregados esse tipo de comportamento, né? Então, isso é fundamental que isso seja colocado. E também que isso seja debatido, doutora Luciana, doutora Rita e doutora Melissa, no ambiente do sindicato, no ambiente das associações e até o Ministério Público. Exatamente porque esses são os instrumentos e são a forma com que os empregados e as empregadas encontram de se socorrer. Então, para denunciar um assédio moral, um assédio sexual, às vezes a vítima tem que se socorrer, né, numa forma de se manter, né, de certa forma, escondido, de fazer com que as denúncias sejam denúncias que não possam revelar quem é a vítima e quem vai fazer essas denúncias, quem pode fazer essas denúncias com segurança, mantendo aí a privacidade do eventual empregado lesado, geralmente é o Ministério Público, né, é o sindicato e são as associações. Então, vejo que a importância desses debates transcende aqui, né, o âmbito desta associação. Debates como esses são do interesse não só da sociedade, como dos empregadores, que, além de desejar, né, querer, né, e, evidentemente, ter que zelar pelo ambiente de trabalho seguro, eles estão se protegendo na medida em que eles treinam e que eles mostram ao seu quadro de funcionários
o quanto é lesivo para os próprios funcionários e também para a organização esse tipo de comportamento, e que ele não pode, às vezes, ser detectado com um simples olhar, né? São lesões que não se pode detectar apenas a olho nu. E também pelas dificuldades da prova, quer dizer, tudo isso são questões que revelam a importância de debate e de educação no ambiente de trabalho. Mas a doutora Luciana esgotou essa matéria e trouxe para nós, né, o quanto é importante que nós estejamos sempre debatendo assuntos dessa natureza. É isso que vai fazer com que esse tipo de mal seja reduzido, se não eliminado do ambiente de trabalho. São essas as primeiras provocações que eu tenho. Se tiver depois oportunidade, farei outras. Muito obrigado. E muito obrigado pelo convite. Perfeito. O doutor abordou uma questão bem relevante sobre a existência de um programa efetivo. Hoje a gente vê nas grandes instituições, tem cursos, tem canais de denúncia, cartilhas, mas será isso suficiente? Eu digo, porque não adianta você capacitar e treinar a baixa gestão, por assim dizer, se lá em cima o discurso é diferente de baixo. Então, é importante que a gente trabalhe também cortar a própria carne, por assim dizer, ter uma fiscalização interna, ter um programa mais efetivo dentro do próprio Conselho de Governança, dentro do alto escalão, por assim dizer. Porque não adianta você capacitar o colega lá embaixo, disponibilizar cartilha, se você não tem ferramentas que consigam aferir que aquilo está sendo efetivamente praticado dentro da empresa. Inclusive, eu estava lendo até um resultado numa pesquisa nacional sobre o assédio e discriminação no âmbito do Poder Judiciário, bem recente agora, que o CNJ soltou, e assim, muito me surpreendeu, porque é igual à nossa vida, digamos assim, aqui do seletista. O medo de que a gente denuncie e fique por assim mesmo, ou que a gente não tenha aquela segurança necessária de ver aquela situação apurada de uma forma séria, e ainda que não seja apurada ali, que aquilo seja tratado como algo a trazer novas orientações e uma fiscalização dentro do seio da administração. E aí eu chamo Maria Rita, que quem mais importante, né, do que ela para trazer essa realidade nossa e trazer essas considerações dentro daquilo que ela vivencia, né, nesse tempo todo de Conselho de Administração e de Caixa Econômica. Boa noite, Maria Rita. Boa noite, Melissa. Meu som tá bom? Porque eu não está dando para ouvir? Okay. Olha, eu quero agradecer primeiro o convite da Advocef, né, estar com vocês aqui num debate como esse, que é um debate extremamente contemporâneo e necessário para um momento especial, no momento que vivemos. Inclusive, estou aprendendo muito aqui, né, com a doutora Luciana e com o doutor João Pedro. Muito prazer em conhecê-los, né, e agradecer também, né, por tratar de um tema tão relevante para os trabalhadores, né, e para as trabalhadoras. Eu gostaria de começar dizendo que é inacreditável quando a gente para pensar que nós estamos em pleno século XXI e ver que, ao invés de ter avançado nas relações de trabalho, nós estamos vivendo, de fato, um retrocesso, em especial no Brasil, mas não só no Brasil, né? No mundo como um todo, porque aquele modelo de estado de bem-estar social criado a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente na Europa, ele está se desfazendo, né? E a impressão que eu tenho é que está se voltando para a época do chicote. Né? Então, a questão do assédio moral e também do assédio sexual tem, na minha opinião, muito a ver com a visão de mundo que se tem hoje. Né? Então, você tem uma pressão sobre os trabalhadores exacerbada por resultados, num mundo cada dia mais mercantilizado, e essa pressão exacerbada sobre os trabalhadores e trabalhadoras por resultado
leva para o assédio moral. E eu penso que, por trás disso, você tem dois conceitos, né, que precisam ser questionados. Primeiro, esse conceito da meritocracia, né, que é o conceito de que você vai premiar a pessoa que dê o melhor resultado. Então, você cria na sociedade, você cria no ambiente de trabalho os fracassados, né? Você divide os fracassados e os vitoriosos. Os fracassados, por si só, já são assediados, porque se não der um resultado almejado, ou aquele resultado esperado, eles já estão do outro lado da fila, tá certo? Eles já estão ali e, com certeza, vão ser cada dia mais pressionados para alcançar esse resultado. É um bullying no trabalho, né? Já estão colocados de lado. E o problema é que o trabalhador, né, incorpora isso, né, como se fosse um problema dele, não de um sistema injusto e de um sistema desumanizado sobre as relações de trabalho. Então, ele incorpora isso como um problema dele e, logicamente, como ele depende do trabalho para sobreviver, para viver, ele vai se submetendo a essa prática, e o que nós estamos vendo hoje é um adoecimento, em especial dos dados, principalmente das categorias mais organizadas, né, que são os dados que a gente consegue colher, um adoecimento, principalmente um adoecimento mental. Eu converso com alguns colegas que me relatam assim, outro dia eu recebi uma colega da Caixa, falava assim, Rita, eu estou desesperada, eu não consigo dar conta disso, eu estou ficando louca, eu não vou dar conta disso. É muita pressão, e todo dia a gente ouve, é muita pressão. E essa relação da tal da meritocracia, de premiar os vencedores, que, logicamente, em seguida podem também virar os fracassados, me parece que tem até, eu brinco com as pessoas que eu falo, que tem até um negócio meio sádico, né? Quem está por cima, né? É um negócio meio sádico. Que vem. Então, nós precisamos primeiro, né, ter um pouco de filosofia, que é questionar que mundo nós queremos. Porque esse mundo da injustiça, da desigualdade social cada dia mais distante, com as relações de trabalho na base do chicote, com certeza é um mundo onde as pessoas vão adoecer, onde a desigualdade, a exclusão vai ficar cada dia maior. Então, eu converso muito com colegas dizendo, olha, a gente precisa refletir, porque muitas vezes, sem perceber, nós reclamamos no primeiro momento, mas no segundo momento, né, se nós ficamos na lista dos vitoriosos, nós vamos exercer sobre os outros o mesmo grau de pressão que estava exercendo sobre a gente. E é a coisa da família que tem a ver com essa coisa do machismo, né? Da família patriarcal. É o pai que manda na mãe, a mãe que manda no filho, mais velho. Quer dizer, uma hierarquia de autoridade, né? Uma hierarquia autoritária. É essa mesmo que se produz hoje nas relações de trabalho. Os bancários têm um acordo coletivo, e eu era presidente do sindicato em 2010, 2011. O sindicato, eu fui presidente do sindicato bancário do ABC nesse período, e nesse período se assinou com a FENABAN, com o sindicato dos bancos, um acordo prevendo canais de denúncia para a questão do assédio moral. O que foi, naquele período, um grande avanço, porque foi um exercício de obrigar os bancos a reconhecer que no ambiente de trabalho estava colocado um processo de assédio sobre os profissionais. Só que tem um problema, né? Esse assédio ele é estrutural. Ele não é necessariamente do gestor sobre o empregado, né? Ele não é isso. Ele é um assédio que começa a partir da relação da direção desse banco com os seus subordinados. Ele começa a partir da relação do banco com a construção dos indicadores onde ele quer chegar. E essa questão das metas que são inatingíveis, que não respeitam a capacidade humana, que não avaliam as diferenças das pessoas e também de determinados mercados regionais,
ela leva a isso, né? Então, não basta só criar um canal de denúncia para um trabalhador denunciar o outro. Lógico que tem que fazer quando é necessário, mas isso é muito maior, é um assédio estrutural, é um assédio que vem da formatação desse processo de construção de metas, essa ganância, eu diria, ensandecida que se tem hoje por lucro, por resultado financeiro, por distribuir resultados pelos acionistas. Não à toa, né? Nós temos hoje no mundo 1% da população mundial que concentra sozinha metade da renda da outra metade. Então, essa violência toda causada pela disparidade econômica, social e por um sistema cada dia mais pernicioso com relação ao controle do capital, né, e que causa desigualdade social, ele é o cerne de todo esse processo que nós vivemos. Agora, ele só fica claro se ele for denunciado. Ele só fica evidente se as pessoas exercerem, primeiro, né, tomar consciência disso. É muito difícil, né? Eu acho que essa é a primeira questão. Tomar consciência disso, porque isso está tão naturalizado no nosso ambiente que fica parecendo que é assim mesmo. Né? O mundo é assim, é desse jeito. Não, né? Então, há um conformismo com a prática, embora, na minha opinião, hoje você tenha muitos outros canais que você não tinha antes, né, de denúncia. Nós estamos vendo aí a violência contra as mulheres aumentando, por outro lado, também a denúncia de violência aumentando. Por quê? Porque você garantiu leis, mas você também vem garantindo nos últimos anos um processo formativo, né, de discussão, de debate. As pessoas, as mulheres, estão tomando consciência do que é uma relação abusiva, e hoje você tem mais denúncia do que tem uma legislação também, tem canais que você não tinha há alguns anos atrás. Da mesma feita a questão do assédio. Então, em 2011, foi assinado um acordo com a Fenaban, criando um canal de denúncia onde os sindicatos acompanham essas denúncias. Eu hoje, inclusive, fui tentar perguntar para os sindicatos se havia um número disso, né, um balanço desses anos todos, desses casos de assédio. O pessoal me disse que, no início, havia um processo de denúncia mais sistemática, mas que nos últimos anos, né, nós também hoje, cada dia vivemos sob a égide do medo, né, que é uma pressão também institucional muito grande. Então, essas denúncias que os sindicatos acompanham também diminuíram. Por outro lado, os casos de assédio não. A FENAI, Federação das Associações dos Empregados da Caixa, inclusive, fez uma pesquisa, e a AGCEF, Associação de Gestores da Caixa do Rio, fez uma pesquisa no Rio, a FENAI Nacional, sobre saúde dos bancários, né, saúde no trabalho, e detectou-se ali que grande parte desses trabalhadores, olha, uma das perguntas dessa pesquisa da GCF foi: sinto-me assediado pelo cumprimento de metas, né? O cumprimento de metas pelo banco, 80% ficou entre concorda ou concorda em parte. Quer dizer, a grande maioria, de fato, reconhece que isso está vinculado a essa situação. Nas duas pesquisas, na pesquisa da Senai, então, mostra um adoecimento mental grande, né? Boa parte, mais de 40% dos colegas falando que procuraram ajuda psiquiátrica, que tomam remédio para doenças mentais, mas, por outro lado, não se afastam do trabalho, têm medo de se afastar do trabalho, quer dizer, ficam trabalhando, inclusive adoecidos. Por isso que é difícil você ter essas... como você não notifica, você também acaba não tendo isso registrado, né? Mas as pessoas na pesquisa falaram sobre isso. Com relação ao machismo, já disse aqui, né, tem uma sociedade toda baseada no patriarcalismo, no autoritarismo. Então, o machismo está colocado nos números de violência que não param de aumentar, e o assédio sexual no trabalho, ele é complicado, né? Talvez os doutores
como tratam isso de forma mais direta, acompanhe. Eu também, no período que fui presidente do sindicato, acompanhei um caso de denúncia de assédio sexual num banco que nem existe mais agora, né, o Sudamérica, na época, e era um caso bastante que a funcionária teve coragem de denunciar, e era um caso repetitivo, e o banco não tomou nenhuma atitude. Né? Na época teve denúncia, e depois esse gestor foi para uma outra localidade e cometeu a mesma situação, e aí só no segundo momento é que ele foi demitido. Então, é muito difícil a trabalhadora denunciar, porque ela ou o trabalhador, né, porque tem assédio sexual só sobre as mulheres, mas o trabalhador denunciar, a trabalhadora denunciar, porque primeiro pode perder o emprego, pode sofrer represália. Então, é uma situação bastante difícil. Por outro lado, você só vai conseguir melhorar o ambiente de trabalho, o que eu acho que deveria interessar para as empresas também, né? Você fala, eu estou, por exemplo, um ambiente um conselho, né, que faz parte da governança da instituição, eu penso que deveria interessar para todas as empresas resolver se você vai ter um ambiente de trabalho mais sadio, mais produtivo, né, onde as pessoas vão se sentir mais alegres, mais felizes em atuar, né? Mas, infelizmente, como eu disse, eu vivo um momento retrógrado com relação a isso. Mas o assédio sexual, o assédio moral, você só vai conseguir evoluir nesse aspecto a partir do momento que os trabalhadores, as trabalhadoras, que as pessoas, de fato, denunciarem, se imporem, né? Se imporem nessa situação e denunciarem. E aí os sindicatos têm essa cláusula de assédio, a Caixa também tem, a Caixa tem no Código de Ética, que é a RH 200. O Código de Ética determina, né, que isso pode ser considerado um desvio de conduta grave, e também tem canais internos, né, para você fazer essas denúncias. Tem os sindicatos, falando dos bancários, né, porque, lógico, a nossa categoria aqui é uma das mais organizadas. Você tem as entidades que podem acompanhar isso, mas o fundamental é tornar isso público. Quer dizer, quanto mais você debater, quanto mais consciência as pessoas tiverem, quanto mais público isso tiver, mais oportunidade nós temos de trabalhar e atuar para melhorar as condições de vida e trabalho das pessoas. Porque a gente está falando, eu fico falando em trabalho, mas é lógico, né? Como a gente atua, a gente fica no trabalho 2/3 da vida, praticamente, se contabilizar, você está dedicado ao trabalho a boa parte das horas da sua vida, e um ambiente de trabalho que te discrimina, que te humilha, um ambiente de trabalho que mexe com a sua autoestima, obviamente vai prejudicar a sua saúde e sua vida pessoal, né? Sua vida enquanto ser humano, capaz, feliz, etc. Então, é um debate aqui relevante, atual, atualizadíssimo para este momento que vivemos, né? E que nós aqui no Brasil, no mundo, precisamos discutir que mundo nós queremos, né? E que nós vamos deixar para as futuras gerações. Não pode ser esse ambiente de trabalho e de vida que nós temos hoje. Então, eu acho que quanto mais discutir, quanto mais clarear, quanto mais conscientizar as pessoas, melhor para a gente superar essas questões e, de fato, fazer as empresas cumprirem aquilo que as grandes corporações prometem, né? A sustentabilidade, integridade, melhor governança, qualidade de vida, não é isso? Está tudo nas propagandas, estão lá, a gente precisa fazer isso se efetivar de fato. É isso, pessoal. Agradecer de novo aí a Melissa, de você, e os doutores aí que estão conosco aqui nessa live. Obrigada, Maria Rita. A gente já está chegando ao final. Realmente é um assunto que a gente tem pauta aí para uns 2, 3 dias, 4 dias aqui intensos, mas esse primeiro momento eu imagino que já tenha trazido luz aí para muitos dos nossos colegas que nos assistiram. Certamente a contribuição da doutora Luciana, do doutor João Pedro, da Maria Rita foram fundamentais, e já chegando nesse
nesse momento final, eu ia pedir 1 minutinho para cada um dos convidados, a começar pela doutora Luciana, doutor João Pedro, depois Maria Rita, para fazer já as considerações finais. Doutora Luciana? Obrigada, Melissa. Bom, inicialmente, então, renovar os agradecimentos pelo convite. Foi realmente muito interessante essa participação, honrada em poder falar com o doutor João Pedro, que, como ele disse, é realmente um companheiro aí de luta, de outras lutas, né? E a gente sempre está... as instituições ou pessoalmente estamos aí nas mesmas frentes de batalha, que são muitas e necessitam realmente dessa união, né, de esforços de vários segmentos. Dizer sempre que a contribuição dele é muito, a experiência, a contribuição dele sempre muito engrandecedoras. E a Maria Rita aí que deu show aí, né, de conhecimento e de experiência e convívio, né, a gente ouvir, né, o trabalhador, é sempre muito importante. Claro, a gente que lida com a justiça do trabalho já tem integra o nosso trabalho dia a dia, ouvir o trabalhador, mas nesses espaços de construção de políticas, né, os trabalhadores têm que ser ouvidos, porque as dificuldades, eles trazem as dificuldades que muitas vezes os gestores não verão, né, nessas políticas. E ela trouxe elementos muito interessantes com relação a esse processo mimético, quando ela fala que o próprio trabalhador começa a se achar, né, incompetente, que é o que dizem que é o processo mimético, e que essa competição exacerbada é justamente uma característica, quando é um assédio institucional, organizacional, né, desses processos de individualização, ou seja, eu tenho que ser mais competitivo, então eu não tenho colega de trabalho, eu tenho um adversário de trabalho. Então, isso destrói, né, as relações cooperativas, que seria para que todo mundo, a equipe, alcançasse um resultado produtivo, né? E da dificuldade de denúncia. Então, eu concordo plenamente que, para que essas denúncias realmente surjam, primeiro, a importância das ações coletivas para a denúncia desses sistemas organizacionais. Então, as ações coletivas aí são o que realmente surtirão algum efeito, porque senão nós vamos ficar assim naquele processo do individual, vários processos que não resolvem o problema, né? E a questão das políticas de tolerância zero dentro das instituições com relação às práticas assediadoras ou violentas, porque quando o trabalhador verificar que aquilo é uma política séria, institucional, que cria mecanismos, que realmente aquilo vai dar em algum lugar, isso vai encorajar as pessoas a começarem a... E um exemplo muito prático disso é aquele caso da CBF, né, do Caboclo, que foi realmente um processo que arrastou, né, várias denúncias, e aquilo você acaba vendo uma efetividade dentro da empresa, da instituição. Então, tudo isso é muito importante para que nós possamos evoluir nesse tema. Mas eu acho que esses debates como o de hoje já são um grande passo. Muito obrigada pela oportunidade, pelo debate, pelo espaço, e fico à disposição. Obrigada, doutora. Doutor João Pedro. Quero dizer que aprendi muito com as senhoras, entendeu? Foi uma honra estar aqui participando desse debate que é da maior importância. É claro que não podemos detalhar, né, aquilo que seria o ideal para que pudéssemos reduzir essas práticas e proteger os trabalhadores e as trabalhadoras do assédio moral e do assédio sexual. Mas uma coisa me ocorre, realmente, os meios de recebimento de denúncia, de ouvidoria, as ações coletivas, as portas do sindicato aberto e, sobretudo, do judiciário e até mesmo do legislador, que devia agora se preocupar um pouco, né? Talvez, eu não digo de legislata, mas de legiferenda, né? de proteger mais essas vítimas e esses denunciantes do eventual assédio moral e
assédio sexual, não colocar essas vítimas com o ônus de ter que fazer a prova cabal daquilo que denunciam. Devia de ter mecanismo, como em outras legislações, né, onde se dá o benefício, pelo menos, ao denunciante, de uma presunção de veracidade daquilo que está se colocando. Porque, é claro, é possível que tenhamos denúncias que sejam infundadas, etc. Mas isso é a exceção. A regra é a vítima se expor numa denúncia, ela já sofreu dano, é porque ela já não aguenta mais, ela já está num limite extremo. E até de casos históricos, como nós temos visto, essa questão, por exemplo, da CBF, que foi aqui mencionada, né, doutora Luciana, quando isso veio a público, né, quantas vítimas já tinham sido, né? E assim, dos assédios sexual também. Quando aparece uma denúncia, é que começam a aparecer aquelas vítimas cujos danos já são absolutamente irreversíveis. Então, eu acho que, inclusive de lei referenda, deveria o legislador se preocupar, né, em proteger mais as vítimas no momento em que elas tiverem que ir ao judiciário e fazer as suas provas, né, para que desse a ela uma credibilidade maior, né, e não encarregassem ela desse pesado ônus de ter que provar aquilo que é difícil provar. Mas aquilo que dissemos, e eu peço desculpas aqui se me alonguei, nós teríamos aqui, né, assunto para ficar debatendo isso por longo tempo e, com certeza, não esgotaríamos aquilo que estamos falando. E, embora nós tenhamos, nesta hora, aprendido muito e feito colocações aqui importantíssimas para poder combater, reduzir e até mesmo eliminar esse tipo de mal do trabalhador. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu estou à disposição e digo muito grato por estar aqui e novamente me coloco à disposição se tivermos outros ambientes desses. Boa noite a todos. Obrigada, doutor. Maria Rita. Eu acho que é importante acrescentar que todo trabalho é trabalho social. Todo trabalho é social. Todo resultado de trabalho é coletivo. Porque para estar, por exemplo, aqui, né, esse computador que eu estou usando, alguém que fez, não é? A energia elétrica, quer dizer, todo trabalho é uma construção coletiva. Então, essa metodologia, né, utilizada num processo de dominação que individualiza o trabalho, como disse a doutora aqui, ela é contra a natureza humana, porque o trabalho é social e o ser humano é social. Então, isso por si só já é uma violência, né? Isso nos tira do que nós somos, do que é o resultado do esforço, do trabalho que é coletivo. Então, esses modelos meritocráticos que dividem as pessoas, como eu já disse aqui, entre vencedores, em ganhadores e perdedores, que fazem com que as pessoas de fato acreditem que isso é um problema delas, individual, esse é um dano à sociedade como um todo. Né? É uma sociedade de pessoas infelizes, né? que vão ter sua autoestima destruída. Eu queria frisar isso, porque eu acho que isso é fundamental. E olha que nós não estamos aqui nem falando do trabalho informal, né? Que é uma tragédia à parte. Nós estamos falando aqui das relações mais organizadas de trabalho, né? Quem tem sindicato, que pode se organizar. Mas eu acredito, sinceramente, que tomando consciência, nós todos somos assim, né? Quando a gente toma consciência de algo, quando a gente percebe a realidade como ela é, isso nos dá, e percebemos que isso não é só com a gente, isso nos dá coragem para modificar. Então, nesse momento, nós precisamos de coragem para não deixar as coisas ficarem como estão, porque do jeito que estão muito ruins, e nós queremos um mundo onde as pessoas possam ser felizes e terem condição de viver. Então, nós precisamos modificar e os trabalhadoras, as pessoas que passam por essa situação têm que, logicamente, tornar isso público, porque é dessa forma, tornando público, que você consegue resolver e melhorar as relações de trabalho.
É isso. De novo, agradecer vocês. Muito bom estar aqui. Eu sei que a Advocef vai fazer uma segunda etapa de debate, porque, de fato, isso não se esgota, né? É um debate bastante rico. E que, quanto mais for feito, melhor, né? Porque aí isso vai se aprimorando aí. E ficando claro quais são os canais que existem para as pessoas procurarem a gente. É isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Peço que fiquem. Obrigada aos nossos convidados, a doutora Luciana, doutor João Pedro, Maria Rita. Realmente a gente precisa se debruçar sobre o tema e trazer esses valores à tona para uma discussão em todos os níveis, né, da instituição e de todas as instituições. Não é algo que tenha que ser discutido na base, ele tem que começar na base e terminar na alta administração de todas as empresas, e tem que ser constantemente revisitado e reciclado esse assunto, que é um assunto novo, recente, né, na medida em que a gente tem essa convenção, a despeito de já termos a situação e outras legislações a respeito do tema. Mas foi muito proveitoso esse momento. Agradeço também a doutora Ana Cláudia, que ainda na sua gestão à frente da presidência iniciou essas tratativas e após, juntamente com o doutor Marcelo Quevedo, nosso presidente, finalizou e viabilizou a realização dessa live. Agradeço também a quem ficou com a gente, aos nossos espectadores, né? Deem esse feedback depois para a associação, é muito importante. E obrigada por terem ficado conosco. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Até mais, gente.